8 horas 30 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio. Como passou rápido, hein? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Ma News. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetaweb.com, também pela nossa página no Facebook, através do nosso canal no Facebook, no YouTube. Você tem uma gama de possibilidades para acompanhar o nosso programa e, além disso, baixe o aplicativo da TV Ma, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Ma News utilizando as nossas redes sociais. Olha, gente, o dia começa, muito turista aqui na nossa capital, no nosso estado, querendo saber como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira. E o Márcio André mostra agora pra gente um dia muito bonito que começa, já faz um calorão, 28 graus na temperatura registrada aqui no nosso querido The Square. Obrigado ao Márcio André, obrigado a você que chega agora à telinha da TV Ma para mais uma manhã de informações. Vamos juntos até às 9h25 com muita informação para você. Lembrando que o TV Ma News é um oferecimento Apvida, 40 anos de história e 25 anos já aqui em Alagoas, saúde e odontologia. Quem já está pronto, ao vivo e a cores, é o nosso querido Vidan Araújo, ao lado do Chico Nogueira, o rei dos sapatos, dos tênis, das sandálias e por aí vai. Um beijo para vocês, sejam muito bem-vindos. Bom dia para você, Mauro Vedequim. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Sextou, hein, Mauro? Pois é, rapaz. Estamos aqui na sede do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª região, para trazer uma informação importante. Para o pessoal que tem aí o dinheirinho guardado, vai se preparando que no início do próximo mês, mais precisamente nos dias 4 até o dia 6 de junho, acontece a segunda etapa de leilões de 2019 de bens móveis e imóveis que foram penhorados para a quitação de dívidas trabalhistas. E será aqui no prédio onde nós nos encontramos, que é aquele chamado prédio de esquina do TRT. São dois prédios, um funciona a vara, logo depois você passa ali do Clube Fênix Alagoano e logo também um pouco mais à frente, já no entrocamento para pegar a tradicional Praça da Faculdade, tem um prédio de esquina do TRT, 19ª região, um pouco antes, e aí não tem erro, vai acontecer aqui dos dias 4 e 6 esse leilão. Bens imóveis e imóveis penhorados, e em 2019 a tendência é que isso venha a ser um sucesso. Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto, de quais as diretrizes e os trâmites a seguir para poder adquirir esse imóvel penhorado ou móvel penhorado, a doutora Ana Cristina Magalhães, que é juíza coordenadora do leilão, explica para a gente. Tudo pronto, preparado para esse leilão? Quantos, pelo menos, imóveis estarão colocados à disposição para esse leilão? Bom dia. Bom dia. Tudo pronto. Teremos 1.012 bens levados a leilão nos dias 4 e 6 de junho. São bens os mais diversos. Temos apartamentos, temos fazendas, temos terrenos, temos automóveis, temos motos, temos cadeiras, temos bens de uso industrial, enfim, uma variedade imensa de bens. Agora é importante destacar que existe uma série de regras para poder participar do leilão. Quais as principais, por favor, doutora? Bom, a princípio, é bom deixar bem claro que qualquer pessoa pode arrematar bens nos leilões. A pessoa deve comparecer um pouco antes do horário de início, que é às 9 horas, faz um pequeno cadastro e aí passa a acompanhar o leilão. Para arrematar o bem, é necessário que acompanhe, demonstre o seu interesse e, em demonstrando esse interesse e prevalecendo a sua oferta, naquele mesmo dia deve depositar 20% do valor da arrematação. Em seguida, no prazo de 24 horas, deve depositar os 80% restantes. A partir daí, tem um pequeno trâmite,
E aí, estando tudo regular, é expedida a carta de arrematação, que é o documento que transfere a propriedade do bem para aquela pessoa. Se for um bem imóvel, naturalmente, que tem os trâmites de cartório para transferência de propriedade, da mesma forma em se tratando de veículos. Com relação aos demais bens, com esta carta de arrematação, a pessoa, acompanhada pelo oficial de justiça, vai e recebe o bem que arrematou. Essas coisas têm uma certa variação, pois depende também dos trâmites de justiça. E vai depender também de cada situação. Mas, em média, demora quanto tempo para que um bem arrematado passe realmente a ser do proprietário daquela pessoa que participou do leilão? O prazo são 5 dias para as impugnações, vamos chamar assim, né? Para que quem não quer que aquele bem seja vendido ou que tem alguma contrariedade àquela situação a apresente. Em seguida, já é expedida a carta de arrematação e é uma questão apenas de agendamento, de data e horário para que esse bem seja entregue. Quais os bens que você poderia citar, doutora, que vão estar disponíveis para esse leilão, por gentileza? Bom, nós temos uma fazenda localizada no município de Penedo, tem um prédio imenso localizado no município de Pão de Açúcar, tem um apartamento aqui no bairro do Farol, tem automóveis, tem um deles inclusive que é de luxo, um automóvel de luxo, tem motos um pouco usadas, tem carteiras escolares, muitas carteiras escolares, tem frigobar, tem, enfim, é uma variedade, são 1.012 bens, então assim os mais diversos. Inclusive no nosso site, a partir deste leilão, nós estamos disponibilizando um caderno de bens. Então os interessados entram no site trt19.jus.br, logo no início tem uma chamada, digamos assim, um banner que fala sobre o leilão, você clica ali, ele abre o texto explicando essas regras que acabamos de falar e lá também embaixo, clica no linkzinho, ele abre um caderno de bens. Então tem as fotografias, a avaliação, o preço da avaliação, o valor do menor lance, então está assim muito simples as pessoas se inteirarem do que vem a leilão. Qual o valor mínimo de um lance, por exemplo, num leilão como esse, dependendo do bem? A depender do bem, tem percentuais distintos, não é? Se for um bem móvel, 30% do valor da avaliação, 30% a 35%. Tem casos, inclusive, que nós fazemos uma avaliação posterior, porque às vezes são bens que já estão bastante deteriorados e que já vieram a leilão várias vezes, nós fazemos essa avaliação. E em se tratando de bens que sejam imóveis, o percentual mínimo é de 35%. Doutora, esse valor do bem vai ser destinado, já tem um direcionamento, vai ser entregue, por exemplo, às pessoas envolvidas em cada processo? Como é que vai ser feito também depois dessa distribuição? Bom, exatamente. O bem penhorado é para garantir aquele débito daquele processo. Então, se esse bem for arrematado, ou seja, vendido no leilão, o valor é usado exatamente para quitar esse débito. Às vezes, o valor é superior ao débito. O que é que acontece com a sobra? Ela é restituída ao executado, ao dono anterior do bem. Ou, se existirem outras ações, esse valor vai ser dirigido para outras ações, para também com esse propósito de quitar os débitos. Pedir sua gentileza agora para poder encerrar essa entrevista ao vivo, doutora Ana Cristina Magalhães. Faz um convite, então, para os nossos telespectadores para poder prestigiar, comparecer ao leilão e, quem sabe, aí fazer bons negócios, né? Exatamente. Então, estão todos convidados, está tudo pronto aqui na 19ª região, no TRT. Temos uma equipe muito boa. As avaliações foram feitas por nossos oficiais de justiça, que têm conhecimento de preços de mercado, foram cuidadosamente feitas. Então, venham, é uma boa oportunidade de adquirir bens, muitos deles com um preço muito melhor do que o preço de mercado, por conta exatamente desse percentual menor que nós deferimos os lanços quando são feitos aqui no leilão. Então, venham todos, qualquer pessoa pode arrematar, não esqueça disso. Pois é, Mauro Wedequim, está feito o chamamento. A juíza Ana Cristina Magalhães, que é responsável pelo leilão de bens imóveis que vão ser colocados, mais de 1.000, né, aqui, né, bens sendo colocados à disposição da população a partir do dia 4 ao dia 6 de junho, a partir das 9 da manhã, aqui mesmo no segundo andar
do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª região, um prédio de esquina, para quem não sabe. E aí muitas informações através do site também, valores que são colocados de cada item avaliado, produtos e também a média de cada preço, né, que será colocado de lance, que são chamados assim, nesses leilões, e que dá uma boa oportunidade, é uma excelente oportunidade para fazer bons negócios. Eu estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos voltar e segue você na sequência do TV Mar News. Tá aí, muitíssimo obrigado ao Videlan Araújo. E Videlan, por favor, mande um grande beijo à doutora Ana e também para o doutor Nilton Beltrão, outro juiz do trabalho que faz um trabalho muito especial. É trabalho. Valeu, Videlan. O Videlan que volta já ao vivo de outro ponto da nossa capital. Não saia daí, porque quando o Videlan aparece, é informação de qualidade na telinha para você. Olha, já são 8h41. O nosso querido Fernando Palmeira vai mostrar agora o Arraiá da Construção, não é isso? O nosso Josiel vai colocar agora na tela, mas antes de rodar, Josiel, eu quero fazer um convite para você que acompanha o nosso programa. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma entrevista com um professor da Universidade de São Paulo, que sabe tudo sobre energia limpa, energia renovável. Ele vai dar uma aula para nós aqui, graças à tecnologia, graças ao Skype. Já eu converso com o professor José Roberto Simões Moreira. Nota 10, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, Fernando Palmeira trazendo detalhes do Arraiá da Construção. Roda! Hoje é sexta-feira e o clima junino já está começando aqui no Parque Shopping e você é convidado para o Arraiá da Construção. Olha o pessoal Sementes do Vale do Reginaldo também fazendo parte. Tem o conteúdo social, sim, de muita alegria e tradição das nossas festas juninas. Luísa Brasileiro está aqui conosco e nos fala dessa festa maravilhosa e faz o convite a todo mundo. Em nome do Projeto Sementes do Vale, em nome do Sinduscom Alagoas, eu convido a todos hoje a comparecer no Parque Shopping Maceió para esse arraiá arretado de bom e 100% beneficente. A partir de que horas? 20 horas. Quem é que vai estar animando essa galera aí? Teremos 3 atrações. Começando com o Gordinho do Acordeon, Elminho e o DJ Vitor Quintela, finalizando aí esse belíssimo evento. O que é que teremos para comer, beber? O que é que temos de guloseimas aí, principalmente tradicionais? Teremos muita comida junina, pamonha, canjica, milho assado, enfim, os quitutes aí do pessoal que doa sempre, que ajuda a gente nesse projeto tão bonito. O que é preciso para adentrar aqui e vir fazer parte dessa grande festa? Primeiro, vontade. E segundo, os ingressos estão sendo vendidos no acesso VIP e na sede do Sinduscom Alagoas e custam R$50, 100% beneficente. Que maravilha! Você também é convidado. Olha, se programa, porque afinal de contas a gente tem que aproveitar bem esses momentos maravilhosos. Principalmente viver o momento já antecedendo todas as festas. Isso vai nessa abertura e também fazer parte do social, trazer a sua contribuição, porque a renda será revertida para Sementes do Vale do Reginaldo. O clima é esse aqui, um ambiente amplo, gostoso, com estacionamento e tudo o que você imaginar para viver, curtir. É só chegar aqui no Arraiá da Construção, que está já sendo montado para logo mais sucesso total com a sua participação aqui no Parque Shopping Cruz das Almas. De onde falou Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar da organização Ardon de Melo no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. Uma ótima oportunidade para você. Olha, eu já estou há quase 10 anos no Nordeste e não sei dançar forró. Eu tenho essa frustração. Já tentei diversas vezes, passei vergonha, mas aqui a gente tem um dançarino, né? O Daniel Lisboa, certamente, além de um belíssimo engenheiro, e o Márcio André também, são, na verdade, excelentes dançarinos de forró. Um dia eu chego lá. Já que eu falei em engenharia e o que move o forró é a energia,
Vamos falar agora com Olha, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui com o professor José Roberto Simões Moreira, ele que é professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordena o Laboratório de Sistemas Energéticos Alternativos. Professor, muito bom dia, muito obrigado por atender o meu convite aqui da TV Mar. E a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: conte para a gente como é que o senhor enveredou para essa área. Eu acho importante a gente humanizar essa conversa antes de entrar na parte técnica. Seja muito bem-vindo, bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia, Mauro. É um grande prazer poder falar consigo na TV Mar de Alagoas. É uma grande alegria podermos estar aí com vocês, contribuindo com essa temática muito relevante, que é a questão das energias renováveis. Professor, nós temos ouvido, eu acho que a maior parte dos brasileiros ainda não sabe o que é, mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a GD, a geração distribuída. Muito bem, Mauro. A geração distribuída é um conceito que começou na Europa, também nos Estados Unidos, porque o nosso sistema de geração de energia elétrica, principalmente do século XX, ele é todo centralizado. Então, qual que é a ideia? Você tem grandes centrais geradoras de energia elétrica, tá certo? E essas centrais têm redes de distribuição que distribuem essa energia por todo o país. No conceito da geração distribuída, você tem múltiplos geradores e múltiplos consumidores. Então, pessoas na sua própria residência, elas podem gerar sua própria energia elétrica. Então, esse é um conceito que está se expandindo cada vez mais. Professor, nesse caso que o senhor explica para nós, até pela característica do nosso país, a energia solar é a grande parceira da geração distribuída? Não resta dúvida. A energia solar, ela é o grande, diria, vedete de toda essa forma de expansão do sistema de energia elétrica e do conceito de geração distribuída. Com as tecnologias, particularmente dos painéis fotovoltaicos, foi possível, então, expandir de uma forma, eu diria, que não se conhecia anteriormente, o uso da energia elétrica, a geração da energia elétrica de forma, como se diz o próprio nome, distribuída por vários consumidores ao mesmo tempo. Perfeito. Professor, nós temos aí uma questão em relação a, vou usar um termo bem popular, estocar o sol. Esse ainda é o grande problema ou o senhor vê outros problemas quando a gente fala em geração distribuída no Brasil? E eu pergunto mais uma coisa, professor, a tendência pela extensão territorial do Brasil é que a gente realmente migre para a geração distribuída? Então, esse é um problema importante quando se fala do estocar a energia elétrica, né? É claro que o sol, só podemos gerar energia elétrica direta, no caso dos painéis fotovoltaicos, durante o dia, quando temos pleno sol. Porém, à noite, nós temos de alguma forma que fazer o armazenamento dessa energia. Então, o que acontece? Ou você utiliza baterias, que é um conceito que todos conhecemos, baterias elétricas, ou também existem outras formas, como armazenamento químico, por exemplo, que nós chamamos de combustíveis solares, né? Ou, em alguns lugares, algumas experiências, em alguns países, também existem armazenamento térmico, sais fundidos em alta temperatura. Então, esse é um dos problemas. Mas, por outro lado, você não pode imaginar a energia solar fotovoltaica como única fonte. Então, ela está integrada a todo o sistema de geração do país, em que o operador nacional do sistema ele pode despachar durante o dia, por exemplo, despachar a fotovoltaica, diminuir outras formas, por exemplo, as termoelétricas, e à noite voltar às termoelétricas. Então é necessário toda uma planificação, planejamento para integrar todas essas formas de energias novas que estão surgindo. Perfeito. Professor, nós temos acompanhado na mídia uma espécie de briga entre as distribuidoras e o pessoal da GD, da geração distribuída. Me parece que a tecnologia vai atropelar essa discussão. A gente deveria estar até um passo à frente ou eu estou errado, professor?
Isso é verdade. O que tem ocorrido é, com a entrada de muitos geradores no sistema, nós começamos a ter um problema, porque eles estão integrados, muitos deles, ou a grande parte deles, estão integrados à rede. O que significa? Existe legislação atual já, em que, o que ocorre? A pessoa se conecta à rede, quando ela está gerando energia elétrica durante o dia, com sol, evidentemente, no caso de painéis fotovoltaicos, ele está injetando a energia na rede. Bom, ele está usando toda a infraestrutura existente de rede de distribuição e tudo mais. Então é preciso estudar essa questão da remuneração, da parte econômica, da parte operacional disso daí. E com isso então surgiu um conflito, entre aspas, entre os interesses das distribuidoras e os interesses dos consumidores, que também passam a ser geradores. Mas isso tudo está sendo estudado no âmbito da ANEEL, eles estão com audiências públicas, na verdade uma terminou recentemente, para equacionar e resolver. Certamente chegaremos a um bom termo. Professor, o senhor se refere a 482, né? A resolução 482, mas me parece que só haverá um desdobramento o ano que vem, né? Um passo concreto. A 482, que é o grande marco regulatório que nós tivemos na questão da geração distribuída, que na verdade trouxe a regulamentação da geração distribuída para o país em 2012, ela trouxe todas essas novidades. Depois ela precisou ser ajustada em 2016 com a 687. E agora, atualmente, eles estão estudando exatamente essa questão da remuneração ou não, ou de manter o sistema atual, que é chamado de sistema de compensação. Então, isso está tudo sendo estudado. É como quando você começa um novo sistema, sempre depois vai ser preciso serem feitos ajustes. É o que exatamente está ocorrendo agora. Mas isso, como eu diria, é irreversível. A entrada da geração distribuída, da energia solar fotovoltaica e de outras fontes, temos também o hidrogênio, tá certo? E outras formas de geração, temos geração qualificada também, cogeração, biomassa. Então temos várias outras fontes que também estão abarcadas por esta resolução, pelas resoluções 482, 687, e isso é completamente irreversível. Isso é questão de tempo e de regulamentação. Professor, eu queria aproveitar também para o senhor falar para a gente um pouquinho sobre um dos livros, né, que é Energia Renovável, Geração Distribuída e Eficiência Energética, né? Quando eu leio aqui eficiência energética e olho para o ranking mundial, o Brasil ainda está longe de ser eficiente quando a gente fala de energia, né, professor? Eu não sei se eu poderia dizer exatamente isso daí. O que ocorre é o seguinte. Bom, deixa eu falar primeiro da questão do livro. Esse livro, ele surgiu, né? Obrigado por fazer um pouco de divulgação do nosso trabalho. Então, nós temos um livro que eu coordenei, chamado Geração Distribuída, Eficiência Energética, Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética, que foi lançado em 2017, que foi resultado de vários colegas especialistas, resultante de um curso de especialização que nós temos desde 2011 na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, com o mesmo título. Então, nós, desde aquela época, em 2011, já detectamos essa necessidade, nos antecipamos a esse cenário energético do país. A questão da eficiência energética também, que é outro assunto muito relevante, não está diretamente ligado a energias renováveis, mas é um problema sério, que para você melhorar, por exemplo, sistemas de ar-condicionado, utilizar sistemas de ar-condicionado mais eficientes, iluminação, né, práticas também de utilização da energia, existem normas para isso, nós temos normas nacionais e internacionais. Então, nós abordamos também a forma de utilizar a energia de uma forma mais eficiente e sem desperdício, porque a energia realmente é um bem, eu diria até um bem de toda a sociedade, que é preciso realmente, trabalharmos com bastante, não só a questão de remuneração, né, porque eficiência está diretamente ligado também a economias, né, mas também pensando no todo como um país que sempre tem que estar expandindo o seu sistema elétrico para satisfazer as necessidades, né?
Professor, já tem pergunta aqui de telespectador querendo saber por que a conta de luz no Brasil é tão cara. É uma boa pergunta, eu também gostaria de saber. Nós temos boa parte da nossa geração, que é da hidrelétrica, em torno de 60%, boa parte já está paga, né? Realmente esse é um problema, nós temos a incidência de muitos impostos também. Eu também gostaria de saber. Perfeito. Entendi sua resposta, professor. Eu tenho certeza que quem está em casa também entendeu. Professor, quando a gente olha para o mundo e fala de energia limpa, que países que o senhor gostaria de destacar como exemplo para nós aqui no Brasil? Olha, os países que têm feito grande sucesso na área de energia, vamos chamar limpa, solar, biomassa, eólica, né, energia eólica, são os países do norte da Europa, né? Todos eles estão com programas de energia limpa bastante, eu diria assim, avantajados, né? Bastante, enfim, implantados. E esses são, eu não diria um país, né? Alemanha, Noruega, enfim, os países geralmente do norte da Europa. Então, esses países seriam exemplos para a gente estar seguindo, né? Eu diria, né? Entendi. E o Chile aqui também é um exemplo, falando de um vizinho nosso, professor? Sim, o Chile aqui ao nosso lado é o grande exemplo de energia solar fotovoltaica. Inclusive, há cerca de uns 3 anos, 2 a 3 anos, agora não me lembro exatamente a data, durante alguns meses, 2 ou 3 meses, eles distribuíram gratuitamente a energia solar gerada por meios fotovoltaicos, gratuitamente para a população. Então é um grande exemplo. O Chile também está com um projeto de implantação de um sistema solar concentrado, que é uma outra tecnologia que não tem sido explorado no Brasil e deveria ser, como ocorre, por exemplo, na Espanha, em que você não produz energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos, mas uma outra tecnologia em que você concentra, aqueles que nós costumamos ver, espelhos concentrando numa torre alta, uma grande área, e que também é uma outra tecnologia que também não tem sido explorado. Tem alguns poucos exemplos no país, ainda em nível exploratório, de pesquisa, mas que também poderíamos estar trabalhando. O Chile está implantando uma usina dessa também. Que bom. Professor, eu queria falar também, aproveitar toda a sua experiência e agradecer mais uma vez. Acaba de chegar uma pergunta aqui em relação ao seu livro. Como é que faz para adquirir o livro? Eu não sei se o senhor tem essa informação de pronto aí, senão depois eu passo aqui para os nossos telespectadores. Olha, o nosso livro, ele tem sido distribuído regularmente pelas grandes livrarias. Se você entrar na Livraria Cultura, Livraria Saraiva e outras, sem querer fazer propaganda delas, você vai encontrar. Basta digitar lá energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. A editora é a LTC Gen e facilmente, basta colocar no Google que vai aparecer o livro. Muito bem. Pode ser adquirido diretamente do site da própria editora também, LTC Gen. É um caminho também bem interessante. Muito obrigado, professor. Professor, o Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris, né? Na teoria, o maior passo que a humanidade dá, que os governos dão em relação ao meio ambiente. Com isso que a gente está vendo hoje em curso aqui no país, o senhor acha que o Brasil vai conseguir atingir as metas firmadas lá? Olha, o Brasil ele tem uma grande vantagem que, como diz o ditado, né? É um país abençoado em vários sentidos, enfim. Mas a questão do país, nós temos uma grande incidência de energia solar, existe um potencial enorme para ser explorado ainda. Existe a questão da energia eólica, que no Nordeste Olha, nós tivemos aí
problema na conexão com a internet. A gente vai tentar retomar o contato. Já estava na reta final da entrevista, mas é uma aula tão importante e eu tenho certeza que o professor ia se referir ao potencial do Nordeste, tanto do ponto de vista da energia solar quanto da energia eólica. Já são 8 horas e 59 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente complementa a entrevista com o professor da Universidade de São Paulo, José Roberto Simões Moreira. Até já.